Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre a evolução da cartografia, tá? Então, a gente precisa levar em consideração os avanços científicos e tecnológicos que foram produzidos pelo homem através dos tempos, tá bom? E que é possível entender a condição de quê? Da perplexidade dos nossos ancestrais, tá? Então, diante dessa complexidade que existia no mundo e existe, né, no mundo à volta deles naquele tempo e na nossa volta nos dias atuais, tá bom? E aí a gente começa a entender a necessidade e conhecer, né, o mundo que ele habitou lá atrás, tá bom? Então, o simples deslocamento de um ponto ao outro na superfície do nosso planeta já justifica a necessidade de viabilizar, de alguma forma, as características de se visualizar, de alguma forma, características físicas no mundo. Então, é fácil imaginar alguns dos questionamentos que surgiram nas mentes de nossos ancestrais, tá? Por exemplo, como a gente pode pensar? Como orientar nossos deslocamentos? Então, como que a gente vai se orientar de um ponto ao outro? Qual é a forma do planeta? Então, isso eles já pensavam lá atrás, tá? E aí, o conceito de cartografia tem suas origens ligadas a essas inquietações, que sempre o quê? Se manifestaram no ser humano e no mundo, tá? Que eles estavam vivendo naquele momento, para que eles pudessem conhecer o mundo que eles habitavam, ok? Então, o significado da palavra cartografia, ela vai ser o quê? A descrição de cartas, que foi introduzido lá em 1839. Que quem introduziu esse significado foi o Visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros e Souza de Mesquita de Macedo Leitão, que viveu entre os anos de 1791 e 1856. Então, a respeito desse significado, a concepção inicial, ela continha o quê? Uma ideia do traçado de mapas. Então, no primeiro estágio da evolução do significado, ela passou a significar a arte do traçado de mapas. Para o quê? Para, em seguida, conter a ciência, conter a técnica e a arte de representar a superfície terrestre. E aí, em 1949, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela já reconhecia a importância da cartografia através do seguinte significado, né, que foi lavrado pela ONU, que a cartografia, no sentido da palavra, ela não é apenas uma das ferramentas básicas do desenvolvimento econômico, mas é o que? A primeira ferramenta a ser usada antes de outras ferramentas para ser postas o que? Em trabalho. Então, o conceito da cartografia hoje, que é aceito sem maiores contestações, ele foi estabelecido lá em 1966, tá? Pela Associação Cartográfica Internacional, que é conhecida como a sigla ACI. E posteriormente ele vai ser ratificado pela Unesco. Então, nesse mesmo ano, a cartografia ela vai se apresentar como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artistas, tá bom? Que tendo por base a gente vai ter como base o quê? Os resultados das observações diretas ou da análise de documentação
que vão se voltar o quê? Para elaboração de mapas, cartas, tá bom? E outras formas de expressões ou representações de objetos, até mesmo elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem também como a sua utilização. Então, o processo cartográfico, ele partindo da coleta de dados, ele vai envolver o quê? O estudo, a análise, a compreensão e a composição, tá? Da representação de observação de fatos, fenômenos e de dados o quê? Pertinentes a diversos campos científicos que vão estar associados à superfície terrestre. E aí, o ensino de geografia, ele vai precisar deixar claro a sua finalidade de formar um sujeito que consiga ler o espaço e analisar o sistema e as suas estruturas que produzem a sua organização. E ainda vai realizar o quê? Estudos e pesquisas reorganizadoras e reconstrutoras do espaço. E aí a geografia, ela vai ser uma ciência que vai ajudar a ler o mundo e ler o mundo da vida, tá? Vai ler o espaço e compreender que as paisagens que podemos ver são resultado da vida em sociedade. Por isso que a gente estuda o espaço geográfico, tá bom? Então, esses resultados da vida em sociedade, ela acaba sendo a busca de sobrevivência e da satisfação das suas necessidades, das nossas necessidades, tá bom? Então, em linhas gerais, esse é o papel da geografia dentro da escola, tá bom? Então, a geografia é a ciência que vai estudar o quê? As relações entre a sociedade e a natureza. Então, nesse sentido, a geografia, devido ao seu objeto de estudo, ela precisa aproximar os outros ramos da ciência, como a cartografia, tá? A matemática, a história, a antropologia, a sociologia, a meteorologia, a geologia, a psicologia, entre tantas outras áreas, tá bom? Então, para a geografia, essas ciências, elas são importantes para quê? Para colaborar para análise e pesquisa geográfica de forma substancial. E aí a cartografia vai ser o quê? A arte de conceber, de levantar, de redigir e de divulgar os mapas, ok? Que ela vai ser o quê? Percebida também como a representação sobre a superfície plana, tá bom? Numa folha de papel ou no monitor de vídeo, ok? Da superfície terrestre. Sempre lembrando que é o estudo da Terra, ok? Que essa superfície ela pode ser uma superfície curva. E aí a evolução da cartografia ela vai começar aonde? Lá na Grécia Antiga. E aí os gregos eles foram responsáveis por construir um grande patrimônio cartográfico, graças à criação de conceitos como a esfericidade da Terra. Por isso que a gente fala hoje que a Terra ela tem uma forma redonda, ok? Que o que se aproxima é a elipse, que é um geóide. Por isso que a gente fala que a Terra tem a forma redonda, mas é uma geóide, tá? Então, essa criação de conceitos como a forma da Terra, as noções de polo, de polos, né? A linha do Equador, os trópicos e o conhecimento que a gente vai adquirindo sobre os sistemas de projeção de longitude e latitude vai sendo traçado assim junto com os primeiros paralelos e os meridianos.
E aí a palavra cartografia, ela vai vir do grego, tá? Que vai ser graphein, tá? Que vai significar o quê? Escrita do latim, tá? E charta, que significa papel. Então, o termo cartografia foi usado pela primeira vez pelo historiador português Visconde de Santarém. E aí, os primeiros mapas formais, né, foram traçados lá no século 6 a.C., durante expedições militares e de navegação. Tá? E aí, com o passar dos anos, a cartografia ela se formalizou e evoluiu como ciência, dando origem o quê? À arte de representar. Representar o quê? A superfície da Terra. Por meio de quê? De desenhos. E aí, isso seria o quê? A criação de mapas, que já era comum entre os primitivos, tá? E hoje a cartografia ela é entendida como a ciência que trata o quê? Da concepção, do estudo, da produção e utilização de mapas, também de plantas, cartas, seções, modelos tridimensionais, tá? E globos. Então, até a segunda metade do século XX, o mapa mais antigo descoberto pelo homem estava numa tábua de barro que foi encontrado em 1930, lá na cidade de Gassur, esse que vocês viram aí, ó, tá? Na antiga Mesopotâmia, tá bom? Então, esse mapa ele pode ter sido esculpido entre os anos de 3.800 antes de Cristo e 2.500 antes de Cristo. Essa representação cartográfica mostra os rios Tigre e Eufrates que desembocam onde? No Golfo Pérsico. E o Tigre e o Monte Zagros, tá? E aí, em 1963, no entanto, foi descoberto um mapa da cidade de Cataluyuk, a cidade chamada, né, a antiga Anatólia, a região onde hoje está a Turquia. E esse mapa ele estava na parede de uma caverna e datava de 6.200 anos antes de Cristo. E aí, com o passar do tempo, a cartografia evolui e hoje essa ciência ela faz uso de modernas tecnologias como a fotometria, tá? O sensoriamento remoto, que é feito por satélites, a questão do GPS, que a gente vai ver tudo isso na próxima aula, tá bom? Então, a gente viu a evolução da cartografia, o conceito de cartografia, lembrando também que esse mapa aí que vocês estão vendo na apresentação, ele foi elaborado por Isidoro a partir de uma visão religiosa, tá bom? Então tem vários tipos de mapas e vários tipos de visões. Isso se a gente for voltar no passado. Mas hoje a gente já tem um conceito que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.